Olá, meu nome é Jaqueline e esse é mais um vídeo para o canal Vida Adulta Sem Filtros. Hoje vamos conversar um pouco sobre o poder de dizer não. Você é aquela pessoa que tem dificuldade em dizer não para outras pessoas? Principalmente familiares, mãe, pai, amigos próximos ou até no seu trabalho? E você acaba sofrendo com isso por sempre estar ali sujeito a suprir a necessidade do outro? Então, pode ser que você tenha essa dificuldade porque você tem dificuldade em desagradar ao outro ou uma necessidade de agradar aos outros. Então, vamos começar por aí, né? Vamos direto ao assunto. Você tem uma necessidade de agradar as pessoas, um desejo de agradar as pessoas, mesmo que isso aconteça às custas das suas próprias necessidades e desejos. Mesmo que você vá fazer algo que você não quer fazer, mas você faz para agradar o outro. E isso pode ser considerado um mecanismo de enfrentamento usado para manter a paz, para se encaixar, buscar amor e aceitação no meio social. Muitas pessoas que sentem essa necessidade de agradar ao outro, isso começou lá na infância, buscando a aprovação dos próprios pais e internalizando que suas próprias necessidades vinham em segundo plano. Vou dar um exemplo clássico. Uma reunião de família onde a criança não quer abraçar, não quer beijar aquele parente, né, próximo. E normalmente o que a criança escuta? Vai lá, dá um abraço na tia, né, no tio, dá um beijo. Isso é falta de educação. Não foi assim que eu te criei. E às vezes a criança só não quer contato físico e acaba sendo forçada a fazer tal coisa. Então, a vontade da criança já não é respeitada. O não da criança ali talvez já não é respeitado. E aquilo vai internalizando, né? E a criança vai crescendo com aquilo e ela vai ser um adulto um dia. E talvez ela seja esse adulto que tenha dificuldade em dizer não. Questões culturais, religiosas e familiares muitas vezes reforçam a ideia de que ser uma pessoa boa é colocar os outros em primeiro lugar, principalmente para mulheres, mães e esposas, né? Que tá sempre, a gente até brinca, né? Que parece que tá sempre todo mundo em primeiro lugar, menos a pobre da mãe, né? Menos a pobre da esposa, que sempre é a última a sentar na mesa, sempre é a última a comer, e enfim. Então, dá a impressão de que a pessoa só é boa se ela se doar integralmente para o outro, se ela dizer sim o tempo todo. E as coisas não funcionam bem assim. Esse comportamento, né, ele acaba ficando tão enraizado que se torna automático. O excesso, né, da necessidade aí de estar agradando pessoas pode acabar resultando em negligência das próprias necessidades, silenciamento da própria voz e sensação constante de esgotamento. É como a pessoa, normalmente, né, essa pessoa que diz sim, sim, sim para tudo, está sempre ali disposta, ela começa a ter a sensação de que ela está sempre disposta, que ela está sempre se doando para o outro, mas que ninguém faz nada em prol dela, entende? Ela começa a ter essa percepção da vida social dela, que ela sempre está disposta, ela sempre está ali para ajudar os outros, mas ela não é ajudada. E as relações pessoais e profissionais podem acabar se tornando desequilibradas, com a pessoa sentindo-se sobrecarregada por sempre ceder às demandas alheias, por sempre estar ali cumprindo a expectativa do outro. E a longo prazo, a falta de autoconhecimento e autoafirmação pode prejudicar a autoestima da pessoa,
a autenticidade, a capacidade de tomar decisões alinhadas com seus próprios valores. Todo ser humano, ele tem necessidade de agradar ao outro em algum grau, uns mais, outros menos, porque a vida em sociedade acaba exigindo essa busca de aprovação e também porque em alguns momentos, né, em algum contexto, você precisa agradar ao outro, né? Sempre tem isso, agradar seu chefe em algum momento, ou sua mãe, ou seu pai, e enfim, isso é vida social, é comum. Mas o problema surge quando o comportamento é automático e constante, levando à perda de identidade e ao abandono de si mesmo, né? Quando a pessoa esquece de si completamente e fica ali somente tentando agradar ao outro. Então, não é possível eliminar completamente esse tipo de comportamento, mas é fundamental buscar o equilíbrio entre as próprias necessidades e as dos outros, ou seja, começar a avaliar, né? Se em tal momento eu posso dizer não, né? Explicar, dialogar com a outra pessoa, por que dizer não, e, e pensar, né? Se vale a pena ali você dedicar seu tempo, sua energia para estar cumprindo a expectativa do outro. É possível retomar aí o poder pessoal desenvolvendo autoconsciência, interrompendo padrões automáticos e fazendo escolhas conscientes sobre quando priorizar a si mesmo e quando priorizar ao outro. Quando a pessoa que não é acostumada a dizer não começa a se colocar em primeiro lugar, a se priorizar, é comum você sentir culpa, porque isso vai desafiar padrões antigos e as expectativas dos outros. E a culpa não desaparece imediatamente. Na verdade, ela é um sinal que você se importa com o outro e que está rompendo com hábitos antigos de agradar. As pessoas próximas podem se sentir incomodadas, decepcionadas, frustradas ou até rejeitadas quando você começa a priorizar suas próprias necessidades. Eu conheço pessoas que são muito boazinhas e quando começaram a mudar um pouco esse comportamento, visando mais as suas próprias necessidades, né? Falando alguns nãos, contrariando alguns pensamentos de outras pessoas, que foram, né, chamadas, foram assim, taxadas de, nossa, essa pessoa mudou, ela tá diferente, ela tá chata, ela não é mais a mesma, né? Por quê? Porque essa pessoa, essa outra pessoa, né, que fala isso, ela estava sendo beneficiada de algum modo e agora ela está sendo contrariada. Então, assim, tem que haver uma nova adaptação à nova pessoa que está se formando ali, que é a pessoa que impõe limites. Então, vai haver a adaptação dos dois lados, tanto da pessoa que vai começar a impor o limite, dizer não, quanto da outra pessoa que vai receber o não. Vocês conseguiram entender? É importante entender que a decepção dos outros não significa falta de amor. É possível decepcionar e ainda ser amado. É só uma fase, digamos assim, uma fase de adaptação. O processo de comunicar decisões difíceis envolve desconforto, mas também crescimento e fortalecimento das relações, desde que haja respeito mútuo, né? Então é importante ali, quando você fala um não, dá a sua justificativa, ouvir o outro, que talvez vai estar frustrado, talvez vai falar coisas que não deve, sem pensar, mas é importante entender a emoção do outro, né, que está passando pelo processo junto com você. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que eu falei para ela que eu admiro ela, a capacidade dela de dizer não. Ela diz não com uma certa naturalidade, sem rodeios, assim, e eu admiro muito isso nela. Porque não custa a gente ser sincero com os nossos próprios sentimentos, né? Então, por exemplo, se ela não quer ir num lugar, ela não vai, mas é aquela questão da exceção,
né? De às vezes você priorizar a si e às vezes priorizar ao outro. É claro que, né, em alguma situação que eu não esteja bem, que eu ligue pra ela, vamos sair, eu não tô muito bem, alguma coisa assim, ela vai abrir mão da própria necessidade, que é ficar na casa dela, quietinha, e sair com a amiga para dar um apoio. Por isso que eu estou dizendo, tem que se avaliar as situações. E se vale a pena, e se aquela pessoa vale a pena também receber o seu sim. Aceitar, né, que o desconforto faz parte do processo de mudança e que sentir culpa não significa que você está fazendo algo de errado. Muitas vezes, quando a pessoa começa o processo de impor limites, ela sente como se ela estivesse errando, como se ela fosse errada na situação, porque muitas vezes ela pode receber dedo na cara e acusações ali falsas, né, segundo o olhar e a percepção do outro. Aqui eu quero dar algumas dicas, né, estratégias para lidar com a culpa e o desconforto ao dizer não. Então, para você, né, que tem essa dificuldade, começar a praticar. Pratique uma pausa antes de responder automaticamente com um sim, dando tempo para você refletir sobre o que realmente você deseja. Use frases como eu vou pensar, te respondo depois, deixe eu verificar minha agenda, para você ganhar tempo e tomar decisões mais alinhadas com as suas próprias necessidades. Esse desconforto que a gente normalmente sente ao contrariar as expectativas alheias é resultado de processos neurológicos ligados à necessidade de pertencimento e manutenção de laços sociais. Esse desconforto, chamado de dissonância cognitiva, leva muitas pessoas a cederem para evitar a tensão interna. Sabe aquela tensão que fica? Eu vou dizer não, e como essa pessoa vai reagir, essa pessoa não vai gostar, e enfim, fica aquela tensão interna ali. O cérebro humano, ele é programado para evitar situações desconfortáveis, especialmente aquelas que ameaçam a aceitação social. Então, você agradar ao outro, ceder ao que o outro quer, acaba sendo uma estratégia para evitar o desconforto interno, mais do que uma preocupação genuína com o bem-estar alheio. Então, aqui só um adendo. O cérebro, gente, ele não quer desconforto. Por isso que toda vez que você vai iniciar algo novo, toda vez que você vai entrar em confronto com alguém, dá aquele desconforto, aquela tensão, né? Ou aquele pensamento automático, eu não vou conseguir, eu nem vou tentar. Porque assim, o cérebro, ele quer que você fica deitada, quietinha, debaixo da sua coberta, tomando um chocolate quente, tá? É isso que ele quer, ele não quer desconforto. Por isso que é um desafio você tentar algo novo, como começar a impor limites. Essa tendência de evitar confrontos, ela pode ser reforçada por experiências da infância, traumas e padrões familiares. Ao sentir desconforto diante de um pedido ou expectativa, a resposta automática é ceder para aliviar a tensão. Esse alívio imediato reforça ainda mais o padrão, tornando cada vez mais difícil romper com o hábito de agradar. Por isso que a autoconsciência é fundamental para identificar esses momentos e escolher conscientemente agir de forma diferente. Então aqui vai mais algumas dicas, né? Praticar a observação dos próprios sentimentos e reações diante de confronto ou expectativa alheia. Experimentar pequenas mudanças, como pausar antes de responder, como eu já havia dito, para você conseguir aumentar a sua tolerância ao desconforto. E buscar apoio em pessoas que compreendem e validam o processo de mudança, evitando buscar validação em quem não entende ou não apoia o novo comportamento. Então, sempre esteja pelo menos um aliado que te entende, que te compreende e que vai te apoiar nesse processo de mudança. Pode ser o seu psicólogo, inclusive.
Reconheça que o desconforto ele é temporário e que com o tempo a capacidade de priorizar-se vai se fortalecer, vai se tornar automático, algo natural para você. Então não espere muito a abertura de pessoas e a compreensão das pessoas que de alguma forma são beneficiadas com o seu sim, porque nem todos ao redor entenderão ou apoiarão as suas mudanças. Por isso, busque pessoas, comunidades, e enfim, que tenham valores e objetivos semelhantes com o seu. O processo de se tornar autêntico exige questionar normas culturais, religiosas e familiares e construir uma identidade baseada nas escolhas conscientes. Pessoas acabam se perdendo e não sabem quem realmente são porque passam a vida inteira tentando se encaixar em expectativas externas. As pessoas que conseguirem se adaptar à sua nova fase e que te amam de verdade e que esse sentimento é recíproco, elas permanecerão na sua vida. Mas esteja preparado para algumas pessoas que sairão da sua vida, porque não vão conseguir se adaptar à sua imposição de limites. Então é importante praticar o diálogo aberto, explicando as razões das novas escolhas e também mostrar disposição para encontrar soluções que respeitem ambas as partes, tanto as suas necessidades quanto a do outro. Muitas vezes, quando você pratica o amor próprio e começa a impor limites, as pessoas próximas a você podem interpretar as mudanças como falta de flexibilidade. Já passei muito por isso, sendo considerada uma pessoa inflexível, porque eu digo não com uma certa facilidade, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal. E às vezes a falta de flexibilidade é só porque eu estou me priorizando. Você pode ir se acostumando em receber comentários como: tá difícil de lidar com você, hein? Você é uma pessoa muito difícil de lidar. E isso reflete a dificuldade dos outros em se adaptar ao novo equilíbrio das relações, e tá tudo bem. Quando você começa a se priorizar, a felicidade e o bem-estar aumentam à medida em que as escolhas passam a refletir os seus verdadeiros desejos e necessidades em vez das expectativas externas. As relações tornam-se mais autênticas e equilibradas, com espaço para diálogo, adaptação e crescimento mútuo. Quando você aprende a tolerar o desconforto e a priorizar-se, você desenvolve maior autocontrole, disciplina e senso de gerência da sua própria vida. Os pequenos passos que você dá no dia a dia ajudam a construir confiança para enfrentar desafios maiores e tomar decisões mais alinhadas com os próprios valores. Quando você às vezes tem dificuldade de dizer não presencialmente, né, de cara a cara ali com a pessoa, porque você ainda está treinando isso, você pode usar meios como mensagem de celular, por exemplo, né, que às vezes a gente tem mais facilidade em falar ali pelo WhatsApp. Então você pode usar desse recurso no início. Você pode dar uma pausa, como eu falei anteriormente, falar que responde depois, e você pode mandar ali o seu não e a sua justificativa por mensagem, se for mais fácil para você. Pratique a definição de limites claros, comunicando de forma assertiva o que é ou não aceitável em diferentes contextos. Então, é importante essa imposição de limites, você entender o que é um limite para você e comunicar isso ao outro. É importante também fazer uma reflexão sobre o que significa ser autêntico, questionando padrões e expectativas internalizadas desde a infância. Porque muitas vezes vem aquele pensamento: eu penso assim, né? Eu gostaria de fazer isso. Mas automaticamente vem um outro pensamento dizendo: mas você vai fazer isso? Isso é errado. Você vai abrir mão disso? Mas isso não tá certo.
Um exemplo, você escolheu ser advogado porque seus pais disseram que é uma boa profissão, mas no fundo você quer ser um artista, sei lá, um ator. Ser autêntico é você repensar se ser advogado é uma escolha sua ou foi uma expectativa criada sobre você, entende? Ou um outro exemplo, né, para homens aí. Quando criança diziam para você que homem não chora, e hoje você tem vergonha de demonstrar seus sentimentos. Então, questionar isso pode te ajudar a ser mais autêntico e verdadeiro com suas próprias emoções. Entende isso? Isso é ser autêntico, você questionar aí os padrões e imposições que foram feitas para você desde a infância. Então, sempre que você sentir desconforto ou dúvida em relação à sua mudança, em priorizar-se, lembre-se aí das pessoas que acreditam em você e na sua capacidade de criar uma vida melhor para si mesmo. Lembre-se de que você merece ser feliz, respeitado e apoiado em suas escolhas. O processo de desagradar pessoas é desafiador, mas ele é totalmente possível e recompensador. Ao priorizar-se, você inspira outros a fazerem o mesmo, contribuindo para relações mais saudáveis e uma sociedade mais equilibrada. Autêntico não significa ser perfeito, mas sim coragem para agir de acordo com os seus princípios, mesmo diante do desconforto ou da decepção alheia. O equilíbrio entre as necessidades próprias e a necessidade do outro é um processo contínuo, exige prática, empatia e coragem. Essa necessidade de agradar o outro é um comportamento comum, mas ele pode ser transformado por meio de autoconsciência, definição de limites e prática de autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se você se identificou e está decidido a fazer uma mudança, vá com calma, vá no seu tempo e faça o que for melhor para você e para suas relações. Mas lembre-se, você é a sua prioridade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho e me incentivar a gravar mais vídeos. Curte, ativa o sininho. Nos comentários, você é aquela pessoa que tem dificuldade em dizer não? Ou você diz não, impõe limites com uma certa naturalidade? Deixa nos comentários para eu saber. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.